Estamos no ar. Estamos ao vivo, estamos no ar. Alguém já entrou aí? Como é que tá? Dá uma olhadinha aí se tem alguém. Ainda não. Diana. Claudiana, Vivi, a Rê. Bom dia, Vivi. Legal, bom dia, gente. Sabrina. Pessoal, vocês que são os primeiros, já dá um feedback pra gente estar ouvindo. Está ouvindo a mim, ouvindo a Thalita. Fala aí, Thalita. Olá, gente. Bom dia, bom dia. Débora acabou de entrar. Regiane, bolodia, gente. Um bolo do quê, Rê? O que você tá fazendo aí? O meu foi pão dia. A Rê falou que tá tudo bom. Áudio e imagens estão muito bons. A Dé também, a Clau também. A Jô tá dando paz do Senhor. Amém, Jô. A paz. Jô, Deus abençoe. A Sá falou top áudio e top imagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos dar um minutinho pro pessoal entrar. A Rê falou, puxa, pastora, o seu de chocolate. Da próxima vez que você vier tomar um café aqui em casa, eu faço o bolo de chocolate. Olha, gente, se eu conseguir fazer o bolo de chocolate, qualquer um consegue. Vai lá no Insta da pastora Letícia e ó, tem a receita lá? Tem a receita, facinho de fazer. Legal. A Mel entrou, Fernanda. A gente já pode vamos né? começar? Assunto... Hoje nós vamos falar. Eu tô na. Tá aqui, ela tá falando. Eu tô na última aqui, ó. Pera aí, enquanto o pessoal entra, deixa eu arrumar a nossa colinha aqui. Aê. Gente, hoje nós vamos falar sobre José. Nós falamos já, né, sobre a história da criação, de Gênesis, falamos sobre o dilúvio, aí chegamos aqui nos patriarcas. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Abraão, Isaac e Jacó. Falamos dos três, né? Foi 2 dias para Abraão, 1 dia para Isaac e um dia todo para Jacó. Hoje nós vamos tirar o dia todo para falar de José. Vamos desde o início da história de José até a sua morte. Tá? E nós vamos ver, junto com a morte de José, a morte de Jacó, né, que teve o seu nome mudado para Israel. Tá? Então vamos ver um pouco dos irmãos de José e vamos ver tudo sobre José. Da história aqui dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, quando chegou em José, a história muda, porque você vai ver que Deus vai fazer a continuidade, né? Por exemplo, Abraão teve 8 filhos, quem deu continuidade foi Isaac. Isaac teve 2, né? Esaú e Jacó. Quem deu a continuidade foi Jacó. E dos filhos de Jacó, o mais famoso é José, mas na verdade quem deu a continuidade foi Judá, né? Foi Jacó, lá no final da sua vida, onde ele vai abençoar os filhos, ele diz que o cetro está sobre Judá. Então Judá que levou, e acabou sendo a tribo de Judá, da onde nasceu o rei Davi, da onde nasceu o próprio Cristo. Quando Jacó diz para Judá que ele carregaria o cetro, aqui também já é uma profecia apontando para Jesus. Tá? Jesus veio da tribo de Judá, né? Passou pelo grande rei Davi, que foi o mais famoso de todos, e depois Jesus, né? Que foi onde a história se consumou. Então, dos filhos de Jacó, Judá foi quem levou o cetro. Agora, dessas histórias todas, a minha favorita é a história de José. É a minha favorita. É uma história linda de superação, de continuidade, né? José dando sempre o seu melhor, se destacando, onde ele chegava ele virava líder. É uma história fantástica.
Aí no final termina uma superação, uau, incrível, ele se tornando governador sobre todo o Egito e finaliza como tem que ser, né? Com perdão, com restituição da família, com vida familiar e é realmente fantástico. E a história de José termina com Jacó dizendo para ele: José, você é como uma árvore frutífera que transcende os muros, que passa por cima dos muros e supera todos os desafios e abençoa todos ao seu redor. Sabe? Então é uma história realmente muito fantástica e é uma história de inspiração para nós. Para mim, a história de Jacó é a que se identifica com a gente, para a gente conseguir olhar a nossa humanidade e nos colocarmos diante de Deus para melhorarmos. Agora a história de José é uma inspiração para a gente sempre buscar dar o nosso melhor, seja qual for a condição, e sempre buscar perdão e restituição, né, e crescimento. Então, vamos a ela. Vamos lá? Vamos começar? Gente, suas dúvidas vocês podem enviar. Assim que você enviar uma pergunta, a Thalita vai interromper a live aqui e nós vamos tirar a sua dúvida. Manda comentários, né? Fica à vontade para interagir com a gente, tá bom? Vamos começar então. A Bíblia começa fala do nascimento de José, né, filho de Raquel, nasceu lá em Padã Arã, mas começa mesmo a contar a história dele a partir dos 17 anos de idade. José era pastor de ovelhas, ele seguiu o ofício do pai, né? Todos os seus irmãos pastoreavam e José desde jovem aprendeu a pastorear na sua família, vendo o seu pai, vendo os seus irmãos, ele foi aprendendo, né? O que acontece é que José, ele era filho da velhice, ou seja, ele nasceu em Padã Arã, o seu pai um jovem senhor. Só que o que aconteceu foi que os anos foram passando e Jacó foi entrando, não era que Jacó era um velhinho, você vai ver que José com 30 e tantos anos, Jacó é vivo ainda, mas aqui Jacó foi entrando na melhor idade com José passando pela infância, adolescência. Quando ele entra na juventude, Jacó é um senhor e amava muito José. A Bíblia diz que ele amava mais José do que os seus outros irmãos porque era filho da velhice. Benjamim era mais filho da velhice que José. Só que Benjamim, no nascimento de Benjamim, a mulher que Jacó amava morre. Então, eu falei isso ontem, né? José representava o melhor. O plano de Jacó era casar com Raquel e ter filhos. Então, José é o primeiro filho de Raquel, depois de anos de oração para que ela fosse curada da esterilidade. Ou seja, José representava tudo que Jacó sonhou para a vida, estava em José. E Jacó amava muito a Raquel, amava muito a José, e José correspondia a esse amor. Ele era muito ligado, ele era muito próximo ao pai. Era pastor, só que José, ele era um dedo duro, né? Ele caguetava, entregava os irmãos para o pai. Os irmãos de José, e a Bíblia diz que José ficava mais próximo dos irmãos que eram filhos das concubinas, né? De Bila e de Zilpa. Então, cada uma tinha 2 filhos, ou seja, José ficava mais próximo desses 4 irmãos. E ele denunciava esses irmãos para Jacó. E o que acontece é que Jacó, então, manifestava esse amor para José de uma maneira muito, muito expressa. Ele não disfarçava, sabe? Era na frente de todo mundo, escrachado. Ele amava mais José e pronto, acabou. E o estopim dessa predileção por José se dá na túnica, a famosa túnica colorida. Jacó faz das próprias mãos uma túnica colorida, né, e dá para José. Era uma demonstração de um grande amor. Aquela túnica representava para José o ápice da sua predileção. E para os irmãos de José representava meio que uma rejeição, sabe? Não é que Jacó os tratava mal, mas Jacó, ele dava tanta atenção para José que essa túnica basicamente dividiu a família. Eu particularmente, a Bíblia não diz isso, a minha opinião, considero que Jacó falhou em dar essa túnica para José nesse contexto, porque ele causou em José
ele causou uma divisão na família. Ele colocou José no centro das atenções e colocou os irmãos de José contra José. As pessoas falam do comportamento de José, que denunciava os seus irmãos e tal, que era uma pessoa que não tinha muita sabedoria. Quando ele teve um sonho, ele saiu contando para todo mundo e tal. Mas José era um garoto, gente, 17 anos, sabe? Ele foi mimado pelo pai desde cedo, ele era um garoto. Então, quem tinha responsabilidade aqui era Jacó. E Jacó, com o comportamento dele, ele basicamente colocou José no centro e colocou os irmãos contra José, né? E aí, a Bíblia diz, antes, você vai ver que o texto que fala da inveja dos irmãos é antes do texto que fala do sonho de José. Ou seja, o comportamento de Jacó já tinha colocado os irmãos de José contra ele. Quando ele dá a túnica, aí pronto, aí ele deu a túnica, em seguida vem o texto dizendo, os irmãos de José o invejavam a ponto de não olharem mais para ele com bons olhos. E o que a Bíblia diz aqui é que toda vez que José falava alguma coisa, os irmãos, sabe, era como se doessem os ouvidos dos irmãos. Então eles não conseguiam mais conviver com José. E as palavras de José também não tinha muita sabedoria, né? Então as palavras de José eram muito ofensivas, no sentido das denúncias, no sentido de sempre se colocar de fato como o predileto, que de verdade era, né? Então a família ficou dividida aqui. E aí Deus dá 2 sonhos para José. E José conta esses sonhos para os irmãos. O primeiro sonho é dos feixes, né, dos molhos, ou seja, eles estão no campo e o molho de José se levanta e o molho, os feixes, né, dos irmãos, vem diante dele e se dobra. O segundo sonho é como uma estrela, né? José é uma estrela, o sol e a lua, que representavam os pais, né, se dobram diante de José. A lua aqui no sentido figurado, né? Raquel já era morta, mas era representando a família toda se dobrando, e as 11 estrelas, ou seja, os 11 irmãos. Você repara que a Bíblia não trata de Diná, né? Deixa a mulher de fora. Então trata José, um dos 12 homens, e os outros 11, as outras 11 estrelas, se dobrando diante dele. Nesse momento, até Jacó repreende José, né, e diz, que sonho é este, filho, que você teve? Quer dizer, toda a nossa família vai se dobrar diante de você? E os irmãos passaram então a odiar, sabe? Eles já não suportavam, já invejavam, mas depois dos sonhos, então você percebe, foi uma cadeia de acontecimentos. Desde cedo, Jacó colocava os irmãos contra José, tratando José com predileção. Aí vem a túnica, que arrebenta com tudo. E em seguida José recebe da parte de Deus esses 2 sonhos, que eram revelações, né, de Deus. José recebe esses 2 sonhos. E aqui a questão não foi José sonhar, foi a forma como José contou. José, ele falou dos sonhos num contexto, num momento que despertou a fúria dos seus irmãos. E aí, o que aconteceu? Os irmãos, eles foram lá para a terra de Siquém. Lembram que ontem nós falamos sobre Siquém? Siquém era uma cidade que o rei era Amor. Amor tinha um filho chamado Siquém também, e esse filho Siquém teve relações com Diná. Simeão e Levi foram lá e mataram todos os homens da cidade, né? Saquearam a cidade, ficou destruída, e recomeçou. O pessoal que estava em volta começou a viver na cidade novamente e tal, e a vida seguiu. Os irmãos, eles vão lá para perto de Siquém, e Jacó fala para José, né? Seus irmãos não estão em Siquém apacentando as ovelhas? Então vai até lá, vê como está tudo e volta para cá com notícias. Ele vai para lá, encontra um jovem que fala, seus irmãos saíram daqui e foram para Dotã, uma outra cidade, saíram daqui. José vai para Dotã e encontra os seus irmãos. Só que os irmãos de José, eles se veem de longe, né? E os irmãos de José estão ali e José aparece lá no horizonte. E os irmãos de José falam assim, lá vem o sonhador, né?
Então vamos fazer o seguinte, vamos agarrar ele, vamos matá-lo, a gente mata ele aqui, fala que o animal pegou ele, vamos ver no que vai dar os seus sonhos. Aqui é uma palavra, eu já vi muitos pregadores falando sobre isso, né? Como a inveja, os invejosos querem acabar com os seus sonhos. E aqui é num sentido literal, né? Literalmente os irmãos queriam destruir os sonhos de José, matando-o. E neste momento, o irmão mais velho de José, que é Rúben, ele salva a vida de José. Rúben é filho de Jacó com Leia, é o filho mais velho, né, de Jacó, e Rúben salva a vida de José. Ele diz para os irmãos, né, como poderemos nós matarmos o nosso próprio irmão? Vamos colocá-lo nessa cova aqui. E Rúben, ele fala isso com a intenção de depois tirar José da cova e levar de volta em segurança para o pai. Então, para o pai Jacó. Então Rúben, ele não concorda com matar ou vender José. Ele foi o único, né, que queria proteger. Por Rúben, José seguia a vida normalmente, tá? Mas o que aconteceu foi que eles agarraram José, tiraram a túnica, jogaram a túnica no chão e colocaram José numa cova seca, um buraco que não tinha água, né? Rúben saiu. E bem nessa hora, eles viram que uma caravana de ismaelitas, lembra de Ismael? Filho de Abraão, se tornou sogro de Esaú. Os descendentes, né, de Ismael, que viviam no deserto, eles vinham das montanhas de Gileade com algumas especiarias para vender no Egito. Então eles cruzavam Canaã, desciam por Canaã e iam lá para baixo, para o Egito, e vendiam isso para os egípcios. A Débora fez uma pergunta aqui, mas será que se José não tivesse contado tudo que sonhou, o processo seria diferente? Aí ela colocou risos. Seria diferente, mas você vê aí um propósito de Deus, né? Porque nós imaginamos o seguinte, uma pessoa como José, que tem um sonho da parte de Deus para se cumprir, você imagina a vida dessa pessoa continuando, essa pessoa crescendo, melhorando, e lá na frente os sonhos se cumprem. Mas na verdade não é assim. Porque quando José recebe os sonhos, ele precisa ser preparado para viver o sonho. Se neste momento aqui Deus cumpre o sonho, se José vive em família, e vira um líder, como que ele chegaria a um governador do Egito? Não teria meios para isso acontecer. E mesmo se tivesse, José não teria o seu caráter tratado. Então, eu vejo aqui que todos esses problemas que José passou, eles foram necessários, tá? Foram necessários para trabalhar na vida de José e poder cumprir os propósitos de Deus. A Márcia colocou, para cumprir um propósito teve muito sofrimento. O sofrimento, ele é didático. Se você for olhar, por isso que eu falo que José, ele é uma inspiração. Com a gente é assim, Deus te faz uma promessa. Então você está vivendo sua vida, e Deus te faz uma promessa. E você pensa, poxa vida, que bom, o momento em que você recebe a promessa é muito amoroso, é um momento muito bom, Deus vindo falando, eu vou fazer isso da sua vida, eu vou levantar você para fazer isso e tal. É como Deus falando com José, olha, eu vou fazer com você, você vai governar, você vai ser um líder, né? E nós esperamos então que a nossa vida melhore, mas na verdade piora. Por quê? Porque quando você recebe um sonho, você entra num processo. Aí o processo vai te levar até aquele sonho. Então, a vida piora no primeiro momento, para que você aprenda. É Deus trabalhando no caráter, Deus trabalhando na sua preparação, Deus te moldando, te preparando. Quando o sonho acontecer, você precisa estar preparado, senão o propósito não se cumpre. Tá? Então, se José não contasse o sonho, com certeza seria diferente, mas estaria abortado o propósito de Deus. Porque José, vivendo em família, ele ia viver bem até o seu pai morrer, né? Ia herdar uma parte lá e pronto. Então, você vê que foi necessário, tá? E aí o que acontece? Quando os ismaelitas vêm das montanhas de Gileade para vender as especiarias lá no Egito, eles passam por Dotã. E em Dotã, Judá é o irmão que tem a ideia de vender José. Ele fala assim, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender. E eles vendem José por 20 moedas de prata. Eles vendem José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E aí, o que acontece?
os irmãos voltam para a casa de Jacó e mentem. Os irmãos mentem para Jacó. Os irmãos de José mentem para Jacó. Eles matam um cabrito, tiram o sangue do cabrito, suja a túnica, chega em casa, na maior cara de pau, falam para Jacó: reconhece para ver se essa túnica é do teu filho. Aí ele fala: é de José. Ele fala: então, nós encontramos no campo, então certamente um animal feroz foi lá, matou, despedaçou José e a túnica está aí, nós só achamos a túnica. Então eles mentem, Jacó começa, a Bíblia diz que ele lamenta José, ele chora por José por muitos dias, junta a família inteira, todos os outros filhos, todo mundo, e tentam consolar Jacó. E Jacó não se permite ser consolado. Ele fala para os irmãos, para os filhos: eu vou chorar até o final da minha vida. Eu vou descer a sepultura chorando pelo meu filho, pelo tanto que ele amava José. Você vê que o que os irmãos queriam, eles não têm aqui, porque Jacó continua demonstrando o amor por José, só que de uma maneira que é macabra, né, no luto. E aí, o que acontece é que os viajantes lá, os ismaelitas, eles revendem José no Egito e revendem para Potifar, que era um oficial, né? Era um oficial de Faraó. E aí, Potifar percebe, e aqui está a grandeza, começa a grandeza da vida de José. Você vê que José começa a se diferenciar nesse momento. Lá na casa do pai dele, lá em casa, ele só era mais um pastor. Provavelmente os seus irmãos eram até melhores que ele no ofício de pastorear, porque ele era muito jovem. Então os irmãos mais experientes eram até melhores do que ele. Só que na casa de Potifar, a Bíblia diz que José, ele recebe a bênção de Deus. E aqui ele começa a se diferenciar. Tudo que José põe a mão começa a melhorar. Então você vê uma junção, uma interação da parte de Deus a uma bênção, da parte de José a um posicionamento. Então José, ele dá o seu melhor como escravo, gente. O cara tinha acabado de ser furtado do seu pai, sabe? Ele tinha tudo em casa e agora ele vira um escravo. E quando tinha tudo, eu quero dizer o seguinte: Jacó era extremamente rico. José, ele tinha uma fartura. Ele vivia numa estrutura espetacular. Porque a riqueza de Abraão, que cresceu no Egito, se multiplicou com Isaac e depois se multiplicou com Jacó. Então, e Jacó herda, ele enriquece lá com Labão, Deus enriquece Jacó e depois Isaac morre e Jacó herda. Então, Jacó era muito rico, José tinha uma estrutura fantástica em casa. Ele é furtado do pai, do amor do pai, é furtado dessa estrutura, é traído pelos próprios irmãos. Então, emocionalmente, era para ele estar no fundo do poço. No entanto, ele se levanta e como escravo, como servo, ele começa a produzir. A produtividade de José começa a chamar a atenção de Potifar, a produtividade de José. Sabe? Então aqui era alguém que fazia muito bem, né, o que lhe era imposto, e Potifar começa a prestar atenção. E aí José vai escalando aqui, liderança dentro da estrutura de Potifar, e ele vira o líder, a ponto de Potifar nem saber mais nada da sua casa. Tudo estava com José. José virou um administrador da casa. Ele mandava em todo mundo. A única restrição de Potifar a José era a sua esposa, né, a Potifona. Era a única que Potifar proibiu José de tocar. Agora, tirando... Era o nome dela, Potifona? Não. Então, a Potifona era a única. E aí, o que acontece? É que José, ele prospera Potifar. Potifar prospera por causa de José. A bênção de Deus que vem para José atinge a casa de Potifar. E Potifar começa então a crescer ainda mais. Ele já era um oficial de Faraó, ele começa a se despontar pela presença de José. Mas antes de José ser preso, eu quero falar um pouquinho, volta aqui lá para Canaã, lá em cima, em Canaã, e a Bíblia vai contar uma história assustadora. Você vai agora se assustar com essa história. É uma história pouco conhecida, tá? Que é a história de Judá. O que acontece? Judá tem 3 filhos. Judá toma uma mulher, né? Se casa e tem 3 filhos. O seu primeiro filho é Er, o segundo Onã e o terceiro Selá.
É tão mal, que a Bíblia diz, Deus o matou. Sabe? Então, o próprio Deus matou filho de Judá. Né? E aí, Judá fala para Onã, que é o segundo, fala, seu irmão morreu. Então, casa com a mulher dele, tenha filho com ela, e nós vamos dar a esse filho o nome de ou seja, a semente de ela vai ser preservada. Era um costume daquela época. Onã é mau também. Sabe o que Onã faz? Onã pega a mulher de né, que era Tamar. Tá? Casou com Tamar. Onã pega a mulher de só que quando vai ter relações, ele joga o sêmen fora, na terra. Só para não dar semente para memória de Ou seja, é outro homem mau. E aí o que acontece é que a Bíblia diz que Deus vem e mata Onã também. Então Judá teve os 2 filhos, né, e Onã, mortos pelo próprio Deus. E quando isso acontece, Selá, que é o filho mais novo, ele é jovem demais, ele é um garoto ainda. Aí Judá diz para Tamar o seguinte, veste com roupa de luto, se veste de preto, vai para a casa do seu pai e fica lá. Você vai morar com o seu pai. Quando Selá crescer, porque a mulher, quando morria o marido, ela não podia ir casando com outro, assim, tinha que casar com os irmãos. Quando Selá crescer, ele vai casar com você. Foi um acordo de Judá com Tamar. E Tamar volta para a casa do pai e fica vivendo lá como viúva. O que acontece? Judá perde a filha. A filha de Judá também morre. E passado um tempo, né, Judá vai tosquear as ovelhas, vai fazer algumas coisas lá com um amigo dele. Selá, que era o filho dele, cresce, passam-se aqui alguns anos. José está lá no Egito, né, e os anos estão passando. Selá cresce, né, Selá cresce, e Judá não dá Selá para Tamar. Ou não vai na casa do pai de Tamar buscar Tamar. E aí, o que acontece? Ele promete aqui, Selá para Tamar, mas ele não cumpre. E aí, quando ele vai para o tosqueio lá, o tosquio das ovelhas, o que acontece? Tamar fica sabendo que Judá vai chegar. Olha só o que essa mulher faz. Ela tira as roupas de luto, se veste, né, como uma prostituta, e ela fica na rua. Quando Judá passa, Judá confunde Tamar, que era sua nora, confunde Tamar com uma prostituta e vai lá e fala com ela, eu quero contratar os seus serviços, né? E Tamar fala, então o que você vai me dar? Ele diz o seguinte, eu vou te dar uma ovelha, eu vou te dar um bezerro lá do meu rebanho. E aí Tamar diz o seguinte, então por penhor, ou seja, você vai me deixar aqui como garantia o seu selo, o seu anel e o seu cajado. Ele deixa o selo, o anel e o cajado. Tamar pega isso e ele se deita com Tamar. Tamar engravida do próprio sogro. Nesse momento aqui, Tamar engravida. Olha que história bizarra. Tamar engravida do próprio sogro. Judá vai embora, né, e Tamar volta para casa e se veste novamente com a roupa de luto. E fica ali quietinha. Né? Judá manda o seu amigo vir com o bezerro, entregar para Tamar, mas não encontra. E ele pergunta para as pessoas, onde é que a prostituta que ficava aqui, onde é que ela está? E eles falam para ele, não tem nenhuma prostituta por aqui não. E aí, o que acontece? Ele volta para Judá e fala, Judá, não encontrei. Judá fala, então, fica esse bezerro como testemunha de que eu cumpri a minha palavra, mas ela que sumiu. Beleza, passa o tempo, 3 meses passa. A barriga de Tamar cresce. E aí vem a notícia, falam, Tamar, sua nora, adulterou. Ela era uma viúva, estava esperando Selá. Você vê, uma mulher era tratada, esperando Selá cresce, Judá não dá, e agora fica sabendo que ela ficou grávida, ela é tratada ainda como adúltera. Então, ela que já era viúva, de 2, era tratada como adúltera. Judá vai na casa do pai dela e fala assim, põe Tamar para fora e nós vamos queimá-la. Ia botar fogo na mulher, em Tamar. Tamar pega as coisas, né, o que ela pegou lá, o selo, o anel e o cajado, e fala para Judá assim, o dono disso aqui, é o pai da criança.
E aí Judá vê e Judá fala para Tamar, poxa Tamar, você é mais justa do que eu, né? Porque eu menti para você, eu te prometi selar e não te dei. E aí a Bíblia não conta mais a história, né? Não conta se deu selar para Tamar, mas Tamar vai ter filhos agora. E na hora dela ter filhos, ela tem gêmeos. E aí um dos gêmeos põe a mão para fora. Olha só, ele põe a mão para fora. A parteira coloca um cordão roxo na mão dele e diz assim, esse aqui nasceu primeiro. Sabe o que acontece? Ele volta para dentro e o outro sai primeiro. E aí ela dá a um o nome de Pérez e a outro o nome de Zerá. Pérez e Zerá, filhos de Tamar com o próprio sogro Judá. E todos eles, Tamar, Pérez e Zerá, todos eles depois vão para o Egito com Jacó e vivem lá sustentados por José. Então é uma história esquisita, né? Estranha, do comportamento de Judá e dos seus filhos. E aí José fica preso por cerca de 2 anos. Tá? Fica preso por cerca de 2 anos. E nesse tempo aqui, mais ou menos 2 anos de prisão, aliás, antes disso aqui, né, José está na casa de Potifar, aí a Potifona, vocês conhecem a história, deseja José não quer, ela arranca a roupa de José, fala para Potifar que José tentou agarrá-la, Potifar manda José para a prisão, ele fica preso por cerca de 2 anos. E aí ele interpreta o sonho, primeiro que na cadeia, ele repete o ciclo e igualzinho ele fez na casa de Potifar, agora na cadeia, José se destaca. O carcereiro, gente, o líder ali da cadeia, hoje seria um diretor prisional, ele olha para José e fala, esse garoto aí esse rapaz aí é diferenciado. E sabe o que ele faz? Ele coloca José como um líder responsável pelos outros. E, de novo, a Bíblia usa o mesmo termo. O carcereiro agora nem sabe o que acontece, tudo é com José. José domina. E José olha e vê que um padeiro e um copeiro do rei estão tristes. Foram presos, estão tristes. E aí José fala com eles, por que vocês estão aí chateados? E eles contam o sonho. O primeiro a contar é o copeiro. Ele conta um sonho que ele teve, né, que ele no sonho esmagava uvas assim num copo de Faraó. E José diz, em 3 dias você vai ser restituído ao seu ofício lá com o Faraó. Quando você for restituído, lembre-se de mim. Pessoal, vocês estão escutando tranquilo aí, né? Deu uma piscada aqui, só pra tirar. Alguém deu ok? Ninguém falou nada ainda, lembra que tem um delayzinho, mas vai continuando. Se alguém... Estão ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Não, estamos ouvindo. Legal. E aí o que acontece é que o padeiro, ele vê José interpretando o sonho do copeiro e ele conta o sonho dele. Então ele vê que o copeiro ali recebeu uma interpretação boa e ele vai e conta também. Doido para receber uma interpretação igual a do copeiro. Só que a do padeiro é diferente. José diz assim, em 3 dias você vai ser enforcado. Gente, passam-se 3 dias. O padeiro é enforcado e o copeiro é restituído. Então você vê aqui, além da bênção de Deus na vida de José, uma postura produtiva de José na casa de Potifar e também na cadeia, você vê José com um dom de interpretação. As pessoas contavam os sonhos e José tinha da parte de Deus a capacidade de interpretar esse sonho. O que acontece é que o copeiro esquece de Faraó, e Faraó esquece de Faraó, esquece de José, e Faraó sonha. Faraó sonha um sonho dividido em 2 partes. Então ele tem uma primeira parte do sonho e ele dorme novamente e tem a segunda parte do sonho. Ele fica inquieto e o sonho dele era o seguinte, no primeiro sonho, 7 vacas gordas subiam e aí vinham 7 vacas magras e devoravam as vacas gordas. Ele acordou perturbado, voltou a dormir, teve o segundo sonho. Agora, 7 espigas cheias e gordas subiam, e 7 espigas queimadas e feias subiam e devoravam as gordas.
Faraó conta esse sonho para os magos, para os sábios, e ninguém consegue interpretar. O copeiro está ali do lado servindo o Faraó e ouvindo tudo. E aí ele diz para Faraó, tem um hebreu preso lá na prisão do seu oficial, e esse hebreu, eu contei para ele um sonho que eu tinha quando o Senhor estava irado comigo e eu estava preso. Eu contei para ele um sonho que eu tive e ele me deu a revelação, a interpretação, dizendo que em 3 dias eu seria restituído ao meu cargo. E de fato isso aconteceu. 3 dias se passaram e eu estou aqui te servindo novamente. Faraó manda chamar José, depois o copeiro lembrou dele. Faraó manda chamar José, a Bíblia diz que José é preparado para se encontrar com Faraó. Ou seja, José faz a barba, fica apresentável e vem diante de Faraó. Faraó conta os 2 sonhos e José diz assim, não são 2 sonhos, é um único. É um sonho em 2 partes. Ele falou, e olha só, ele diz assim, Deus revelou para você, Faraó, revelou para você o que ele vai fazer. O fato de ser 2 sonhos, de você ter sonhado 2 vezes, significa que Deus está determinado e se apressa em fazer, ou seja, vai fazer agora. Então, na verdade, esses 2 são um. E o sonho significa o seguinte, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, que vai vir sobre o Egito assim de maneira excepcional. As 7 espigas gordas são esses mesmos 7 anos de farturas. As 7 vacas magras e as espigas magras são 7 anos de fome terrível. E então, neste momento, José dá um conselho, uma palavra de sabedoria para Faraó. E diz assim, coloca um governador sobre a terra do Egito. E esse governador, ele vai juntar 20% dos 7 anos de fartura, ou seja, a quinta parte, se dividir por 5 dá 20, 100 dividido por 5 dá 20, então 20%, uma quinta parte, vai ser guardada de tudo que o Senhor colher em 7 anos, ou seja, gente, é muita coisa. A Bíblia diz que ele juntou grão, como se fosse areia do mar, até que não se pudesse mais contar. Então, o que aconteceu aqui foi que José, ele percorreu toda a terra do Egito, levantando depósitos, celeiros, assim, e colhendo e guardando 20% de tudo que ele era colhido. Só que não foram 7 anos comuns, foram 7 anos de extrema fartura. Então, brotava muito, era muita comida e José guardou comida suficiente para sustentar o mundo conhecido daquela época. Quando ele dá esse conselho para Faraó, Faraó fala para os oficiais, Fala, quem será esse governador? Como nós vamos achar alguém tão sábio quanto esse rapaz aí? Porque nesse rapaz aí tem o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus. E aí o que aconteceu? Faraó diz para José, José, você vai ser um governador no Egito. José tinha 30 anos de idade. Lembra lá em cima quantos ele tinha? 17. Ou seja, 13 anos depois do sonho, 13 anos depois do sonho, José se torna governador. Mas o sonho de José, olha bem. Está falando que tem 2. José tinha 30 e a Mel está falando que tem 2. Tem assim. Isso aí. José não tem o seu sonho cumprido agora, porque o sonho de José qual era? Era os seus irmãos se dobrando para ele e o seu pai se dobrando para ele. Esse era o sonho, não era ele virando governador. Não é neste momento que o sonho se cumpre, não, tá? Nós vamos ver mais para frente. José sobe a governador e o que o faraó faz? Tira um anel do dedo, coloca no dedo de José, coloca uma roupa de linho fino, coloca uma corrente de ouro, sobe num carro e percorre o Egito inteiro falando, todos vocês egípcios se ajoelhem diante de José. E aí o que acontece com Potifar e a Potifona? Potifar e a Potifona vai lá pedir a bênção de José, se dobra diante de José, ok? Faraó dá para José uma mulher que se chama Azenate, ela é filha de um sacerdote, e José tem dois filhos. Primeiro Manassés, que significa
que se esqueceu, né, de todo o sofrimento, se esqueceu na verdade do trabalho. Ele diz assim, ó, Deus me fez esquecer do meu trabalho lá na casa de meu pai. E depois ele tem Efraim. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Esses são os dois significados, os dois filhos de José. E aí, o que acontece é que a fome que está no Egito, passam-se 2 anos, inclusive eu tenho que corrigir uma informação aqui, ó, para eu passar para vocês certinho. Eu fiz uma conta errada e depois eu encontrei o erro. Então vamos lá. Passam-se 7 anos, os 7 anos de fartura, ok? E José fica esses 7 anos percorrendo o Egito. José não fica... O governo de Faraó era em Mênfis, a cidade de Mênfis, tá? José não fica lá em Mênfis. Em Mênfis fica Faraó com seu trono, né, morando lá na terra do governo e comandando a terra do Egito. José, ele fica percorrendo o Egito inteiro. Ele fica 7 anos fazendo isso, casado com 2 filhos, percorrendo o Egito inteiro. José mandava em tudo. O único ponto em que o próprio Faraó diz assim, ó, eu só sou maior do que você, só no trono. E diz assim, apesar de eu ser o Faraó, nada será feito, nenhuma decisão será tomada sem a sua autorização. Então o Faraó fica ali reinando e José recebe o nome de governador, mas era uma espécie de primeiro-ministro. José parte, né, e fica correndo o Egito inteiro, fazendo o quê? Juntando 20% de tudo o que era colhido. Né? E aí, passam-se esses 7 anos, entra no primeiro ano da fome, os 7 anos de fartura. Acabaram e agora vamos entrar nos 7 anos de fome. 2 anos se passam aqui, ok? 2 anos se passam aqui, 2 anos de fome. Então, já são 9 anos com José no poder. 9 anos com José no poder. 7 anos de fartura e 2 anos de fome. E aí, essa fome de 2 anos na terra toda, ela começa a atingir os outros lugares. E lá em cima, em Canaã, onde vive a família de Jacó, a fome assola. Já tem 2 anos de fome. Faraó, Jacó, como um homem rico, ele tinha muitas reservas, eles vivem bem por 2 anos. Só que aí não dá mais. E Jacó fica sabendo que no Egito tem mantimento, tem trigo, tem pão, estão vendendo. E aí Jacó fala para os seus filhos, o que vocês estão fazendo aí olhando um para a cara do outro? Vão para o Egito comprar. E Jacó, o que ele faz? Ele se apega à participação da Mel. É sua água? Pode beber. Jacó se apega a Benjamim. E Jacó manda os 10 homens, né, eram 12, José está fora, manda os 10 e segura Benjamim com ele lá. E os 10 descem para o Egito para comprar. E aí se cumpre a primeira parte do sonho de José. Os irmãos de José descem para o Egito. Quando eles chegam lá no Egito, sabe o que acontece, gente? Tá todo mundo comprando, né? José está vendendo a comida. A comida que ele estocou lá, ele está vendendo agora. Ele está vendendo. E aí, o que acontece? José está em cima, assim, sabe? Comandando, no comando, vendendo. Ele está ali comandando a venda, né? Ele está só ordenando. Todo mundo que chega, de qualquer lugar do mundo, tem que ir onde José está e se dobrar diante dele. E a Bíblia diz que os irmãos de José, os 10, com a sua comitiva, vêm até José e se dobra. E aí se cumpre o primeiro sonho. Você lembra do sonho? Os feixes dos irmãos se dobrando diante de José. E esse sonho se cumpre quantos anos depois? Vamos interagir um pouquinho, amor? Tá escrito aí. Mas dá pra ver? Vou tampar aqui. Dá pra ver, vamos ver. Quantos anos depois que José sonhou, a primeira parte do seu sonho se cumpre? Eu falei bastante de números aqui, então dá pra fazer uma conta. Alguém respondeu aí?
Ainda não, espera mais um pouquinho. Eu vou beber minha aguinha aqui. A Clau falou 13. Thaís, 13. Gente, opa, quase que eu caio. Sabe quanto tempo levou para o primeiro sonho de José se cumprir? 26 anos. A Dani colocou 26. Dani, você viu ou você tem mesmo? Vamos ver. Ô Dani, você viu o 26 aqui ou você fez as contas? Você fez as contas, a Thalita tá perguntando. O que ela respondeu? O Rogério também colocou 26. É isso aí. Cirilo, nos seus 30 anos. Não, 30 anos, José virou governador. Mas se passaram 9 anos, porque passaram os 7 anos de fartura e depois 2 anos de fome. E 26 anos depois, porque José ficou 17 anos. Aliás, José ficou 13, né? José ficou 13 anos, até ele tinha 17 e subiu com 30. O que aconteceu então? 26 anos depois se cumpre o sonho. Por que nós sabemos essa conta? É porque José diz para os seus irmãos... A Dani deu um sorrisinho aqui que eu não entendi muito bem esse sorrisinho. José diz para os seus irmãos que ainda faltam 5 anos, né, para acabar a fome. Ou seja, dos 7 anos de fome, tinha passado 2. Okay? E aí, gente, vamos lá. Os irmãos se prostram diante de José, e José, ele faz meio que uma armadilha. Ele fala que os irmãos, na verdade, são espias, e é interessante, José, ele era muito jovem, né? José, ele era muito jovem. Então, tantos anos depois, os seus irmãos já não o reconhecem mais. Mas ele reconhece seus irmãos, porque os seus irmãos já eram adultos. Então, os seus irmãos envelheceram, mas não mudaram tanto a fisionomia. José olha e já reconhece. Só que ele não, ele que era um garoto, agora é um homem. Então, os seus irmãos não o reconhecem. E José também não é reconhecido porque a fisionomia dos irmãos que viviam lá em Canaã eram as túnicas, eram barbudos, né? José está no Egito. No Egito não é assim. No Egito, as roupas que eles vestem são muito diferentes. Usa maquiagem, coloca coisa na cabeça, são barbeados, são carecas. Né? Então, o José, ele tá, sabe, eles fazem aquelas maquiagens, né, e puxa aqui para cima. Então, você já viu filmes e desenhos, né, de como os egípcios se vestem. Ou seja, José não é reconhecido, mas reconhece seus irmãos. E ele faz aqui uma armadilha para os irmãos. Ele fala que os irmãos, na verdade, são espias, e ele prende Simeão. Rúben faz uma promessa, então, para Jacó. Você vai ver como é que foi. José prendeu Simeão e mandou os irmãos de volta. Quando os irmãos estão voltando com a comida que eles compraram, eles percebem que o dinheiro que eles pagaram na comida tá na bolsa deles. Sabe, José mandou colocar o dinheiro lá. Eles voltam e eles contam isso para o pai, né, o que aconteceu e tal. Eles consomem a comida e ficam com fome de novo. E neste momento eles precisam descer para o Egito para comprar mais comida. E o que José tinha dito é o seguinte: Simeão vai ficar preso aqui até que vocês venham para cá com o irmão mais novo de vocês, ou seja, Benjamim, que tinha ficado lá em Canaã com o seu pai Jacó. Né? Eles chegam lá e Jacó não quer mandar Benjamim. Jacó fala assim: eu já perdi José, vou perder Benjamim também, eu vou morrer. Aí Rúben fala para Jacó: eu prometo para você, pai, que eu vou trazer Benjamim de volta. Jacó não quer deixar. E aí vem Judá e também faz essa promessa para Jacó. Fala: mata meus filhos, Jacó, mata os meus filhos se eu não trouxer José de volta. E aí Jacó então entrega Benjamim, eles descem para lá e José faz um teste com eles. José leva eles para comer. Benjamim era um jovem ou adulto nesse período? Benjamim era um jovem. Era um jovem já adulto, né? Mas um jovem. Os irmãos já eram velhos, já eram homens
maduros e Benjamim era jovem. Nesse momento, José faz um teste com os irmãos. Ele diz assim, o que ele faz? Ele pega a taça de ouro que ele bebia e ele esconde nas coisas de Benjamim. Ele manda um dos seus servos fazer isso. E quando eles estão indo embora, ele libera todo mundo, eles estão indo embora, e os oficiais de José correm lá e encontram a taça em Benjamim e fala para eles, né, poxa vida, depois de eu ter servido vocês e tal, vocês me roubam. E aí José propõe prender Benjamim, fala, Benjamim vai ser meu escravo, vai vocês em paz para a casa dos seus pais. E aí, gente, Judá, o que propôs vender José? Lá atrás, Judá se destaca dos irmãos e fala assim, eu dei minha palavra para meu pai, eu servi de penhor, então libera meu irmão e fico eu aqui como escravos. Só que, um pouco antes, quando eles estavam comendo, os irmãos começaram a discutir, aliás, antes disso, na primeira vez, né, na primeira viagem, os irmãos começaram a discutir entre si em hebraico, dizendo assim, tá vendo? E Rúben fala para eles, tá vendo? Eu falei para vocês não fazerem mal para o nosso irmão José, Deus está requerendo de nós o sangue do nosso irmão. E eles falaram isso na presença de José, gente. José entendia hebraico. Nessa ocasião aqui, José já falava hebraico e egípcio. Então ele entendia hebraico. E ele começa a chorar, ele sai correndo e chora lá fora. Neste momento que Judá suplica a José por seu irmão, José então se revela. E eles começam a chorar tão alto que a casa de Faraó, que era do lado, escuta. José vivia num anexo ao palácio, então a casa de José chora tão alto, José grita que, sabe, é um choro reconciliador com os irmãos, que Faraó do lado escuta. E aí, o que acontece? José manda todo mundo de volta, dá um monte de presente para eles e manda descer com Jacó e fala, ainda tem, aqui que ele dá a informação dos 5 anos, ainda tem 5 anos de fome pela frente. E aí, Jacó vê as coisas que José manda e ele fala assim, eu quero ver, Jacó velho, eu quero ver meu filho antes de eu morrer. Se José está vivo, o filho que eu amo, eu quero vê-lo. Jacó junta toda a comitiva, sabe quantas pessoas dão? 70 pessoas, a família, filhos dos filhos, as mulheres, os netos, todo mundo junta, todo mundo, 70 pessoas, todas elas descem para o Egito, tá? Todas elas descem para o Egito. Faraó, José conta para Faraó fala o seguinte, pega os seus irmãos e coloca, eles são pastores, pegam ele, colocam como pastores dos nossos rebanhos. O que acontece é que os egípcios não se misturam com os hebreus e eles odeiam os pastores. Então, José separa os irmãos e manda para uma outra terra. Nós temos 4 minutos, né? Eles moram em Mênfis. E José manda os irmãos para Gósen, uma outra terra. Era uma das terras mais fartas, né? Mais fartas que tinha no Egito. E José manda os seus irmãos para lá. E José sustenta. Então todos os irmãos, os 70, eles moram na terra de Gósen. E eles se multiplicam lá e viram um povo muito forte. Ok? A Márcia falou assim que a forma como você colocou, ela fez um filme na cabeça dela e acabou chorando. Mas é uma história linda mesmo. E aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu foi que nesse momento, José compra o Egito para Faraó. Você fala, como compra? Vou explicar em 1 minuto. Olha só o que aconteceu. O povo do Egito veio a Faraó e falou, nós estamos com fome. O Faraó falou, vão lá falar com José. Eles foram a José e José vendeu o pão para eles. Então primeiro eles deram dinheiro. Todo o dinheiro que eles tinham, José pegou e deu para Faraó. Foi para o tesouro de Faraó. Acabou o dinheiro, continuou na fome. Eles vieram e falaram, José, estamos com fome. José fez um acordo, então dá as suas propriedades. Eles deram as propriedades para José. José deu para Faraó. Aí eles vieram e falaram, José, nós estamos com fome. José falou, o que vocês têm para dar agora? Eles venderam, os egípcios venderam a si mesmos como escravos em troca de comida. Então José salvou o mundo inteiro, né? E todo o Egito ele comprou para Faraó. Faraó já era o rei, virou agora o dono também de tudo. Jacó envelhece e José
Jacó envelhece, já está no finalzinho da vida, José também já é um homem adulto, maduro, né? E nesse momento, Jacó começa a abençoar. E ele traz os filhos de José, e na hora que ele vai abençoar, ó, Manassés é o primeiro, Efraim é o depois. Jacó, sem enxergar direito, troca as mãos e abençoa assim. Aí José vai corrigir, fala, não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Ele falou, eu sei. É que Deus está dizendo que o mais velho servirá ao mais novo. E abençoa trocado. Igual Esaú e Jacó. Acontece aqui. Jacó vai dar uma bênção específica para cada um dos seus filhos, né? E diz, ó, Deus me disse o que vai acontecer. E dá uma bênção para cada um. A José ele chama de árvore frutífera, é nesse momento. E nesse momento, a Judá, Jacó coloca como o cetro, né? Que continua. O homem que vai levar a linhagem da família. Jacó morre e José fala para o faraó, faraó, meu pai morreu. Aí o faraó falou para ele, ó, você está liberado para fazer o túmulo, né? Para fazer o ofício fúnebre, para fazer então o velório e o enterro. Sabe o que José faz, gente? Ele faz uma comitiva com todos os oficiais, o exército, é uma comitiva gigante, e eles sobem do Egito para Canaã com Jacó, vai lá no túmulo que Abraão está enterrado. Abraão comprou, lembra, o campo de Macpelá e enterrou Sara, foi enterrado lá, Isaac foi enterrado lá, agora José enterra Jacó lá, fica vários dias chorando e desce, olha a logística disso. Jacó morre no Egito. Morre no Egito e desce para o Egito novamente. E aí José fala para os seus descendentes, né? Ele ensina a todos dizendo o seguinte, ó, o Senhor vai tirar vocês dessa terra, vocês não vão ficar para sempre no Egito não. Então quando isso acontecer, os meus ossos, vocês tiram daqui e sobem os meus ossos para Canaã. Eu quero ser enterrado lá com os meus pais. E José, então, morre no Egito. José vive a sua vida em fartura, como governador. José morreu como governador do Egito, morreu lá. E os hebreus que moravam na terra de Gósen, gente, eles se multiplicam e se tornam um povo, e no Egito, os hebreus, à parte, assim, ó, mais forte que os próprios egípcios. E aí nós encerramos a história de José aqui, morrendo no Egito, passando a sua geração, seus irmãos todos morrem ali, mas os irmãos já estão lá, já têm filhos, já têm netos, eles começam a se multiplicar entre eles, não se misturam com os egípcios, começam a multiplicar entre eles e se tornam milhões de pessoas, não milhares, milhões de pessoas. Passa-se muito tempo aqui, José morre ali e vai de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. São 430 anos as gerações de 70 pessoas se multiplicando, e 70 em 430 anos, 70 viram milhões. E aí, então, vem a história do Êxodo que nós vamos contar. Hoje é sexta? Segunda-feira, eu ia falar amanhã, nós vamos contar segunda-feira. Amanhã não tem escola bíblica? Amanhã não tem, domingo não tem, segunda-feira nós voltamos, tá certo? A Lê está colocando aqui uma das histórias mais lindas que o perdão se manifesta. E a Thaís colocou assim, ó, o fato de José ser hebreu, o povo aceitava ele lá no Egito? O povo não tinha escolha, né? Porque eles iam morrer de fome. Faraó mandou, não era nem pela fala de Faraó. 2 minutos para encerrar. Faraó não colocaria um hebreu. Só que eu vou dar uma notícia para vocês, que eu só vou revelar na segunda-feira. Eu vou explicar na segunda-feira. Faraó não era egípcio. E sim, Thaís, depois disso entra a história de Moisés, né? Exatamente. Faraó não era egípcio, tá? Eu vou falar isso na segunda-feira. A gente tinha que ter live amanhã, hein, gente? Não, amanhã não. Segunda-feira, vocês vão ficar curiosos aí. Segunda-feira nós vamos falar sobre Moisés. Tá bom, gente? Gostaram da aula de hoje? O pessoal falou que lindo, o pessoal tá falando que tem que ter live amanhã. Tem que ter live amanhã. Muito bom, nossa. A Dé falou que também acha que tinha que ter live amanhã. História linda, estou ansiosa para segunda. Gente, ó. Então, a live de hoje à noite, só temos 1 minuto para encerrar. Tá, pra gente, vai dar pra salvar. Pra gente encerrar, gente, a live de hoje à noite, não percam, perdão, Pastor Tony, em 7h30 às 8h30, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Gente. Tchau, Deus tchau. abençoe. Até hoje à noite, 7h30, não perca. Gente, avisa pra todo mundo. Deus abençoe.